Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre chorar, se é bom ou se não é, ok? Sadness or happiness? Choro, felicidade ou tristeza? Será que nesse momento nós podemos considerar que existe choro para os dois tipos? Acredito que sim. E através dos textos, através muitas vezes de uma música, muitas vezes através de um vídeo, ou da presença de algumas situações que nos deixam tristes ou nos deixam felizes, nós vamos nos expressar através do choro. Então, como sempre, se a gente observar as nossas duas imagens aqui, uma delas está representando o choro de tristeza por alguma situação que tenha acontecido e assim mesmo também o choro de alegria por acontecimento de determinadas situações. Então, o choro de tristeza e felicidade, acredito eu que sim, ele pode acontecer, certo? Lembrando que, muitas vezes, na leitura de um material que você vai fazer, você acaba se entristecendo. Uma leitura de um livro, por exemplo, que traz uma informação triste, uma informação de agonia, a gente acaba muitas vezes chorando. E vamos observar as características principais de um texto informativo. Na maioria das vezes, o texto informativo ele vem e ele vai expressar esse sentimento. Então, as características são assuntos que chamem a atenção do leitor. Então, observe que todo texto informativo ele vai atrair a sua atenção. A linguagem depende do público-alvo. Normalmente, a linguagem é formal, a linguagem que a gente aprende dentro das nossas escolas. O texto, ele sempre é um texto objetivo, então ele tem a intenção, sim, de trazer a informação sem muito rodeio. E ele trabalha com períodos curtos e orações diretas. O que isso quer dizer? Períodos curtos são aqueles assim que não se estendem tanto e as orações diretas também aquelas que já trazem a informação logo de cara. E é escrito em terceira pessoa. Então, na maioria das vezes, nós não vamos ter opiniões não vamos ter palavras como eu acho, eu penso. Nós vamos ter sempre numa situação de mais ambiguidade, certo? Observem que os textos, eles não precisam ser propriamente verbais, escritos, eles também podem ser imagens, eles podem ser figuras, eles podem ser os vídeos. E aí nós temos aqui, paintings and their informations. Então nós temos pinturas e suas informações. Observem que nós temos duas pinturas muito semelhantes. Temos uma, A Woman Weeping, 1644, is an oil, painted by Rembrandt. Então, uma das pinturas foi feita em 1644, tem o nome de Mulher Chorando e foi pintada por Rembrandt. Weeping Woman, 1973, que são uma pintura também de mesmo nome, A Mulher Chorando, mas de 1973, e é uma obra de arte, uma pintura feita por Pablo Picasso. Observem que na nossa imagem, nas nossas imagens, a gente consegue ver bem, perceber bem a diferença ou como os artistas visualizaram a mesma situação de uma mulher chorando. Então é possível nós termos essas informações através de situações totalmente diferentes, certo? What about you? E você? Nessa situação, what are the consequences of controlling your emotion? Como vocês conseguem, ou quais as consequências de controlar as suas emoções? São positivas, são negativas? Como que vocês se utilizam da situação para controlar as emoções de vocês? É chorando, não é chorando? Como? E também nós temos aqui, do you think men and women express their feelings in the same way? Why? Por quê? Vocês acreditam que homens e mulheres expressam diferentemente os seus sentimentos? Se expressam, por quê? Por que expressam? Por que não expressam? A gente precisa sempre analisar essas situações para verificar. E, claro, aqui, gente, são situações que a gente não pode controlar em algumas situações, certo? Até como o nosso GIF que temos ali, I'm an emotional roller coaster. Muitas vezes podemos usar essa expressão. Eu sou uma montanha-russa de emoções, que ao mesmo tempo que estamos felizes, estamos tristes, choramos, damos risada e assim por diante. Ok? Well, and what do you usually do when a friend or relative is crying? O que você faz? O que você geralmente faz quando você
ver um amigo ou um parente chorando, certo? Students, nesse vídeo nós falamos sobre chorar, se é bom, se não é, e eu espero que todos vocês tenham gostado, ok? See ya and até breve!